1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Para aqueles que gostam de anotar as mensagens, o tema da mensagem de hoje é o método de Deus de dar vitórias. Na verdade, existem alguns métodos que Deus aplica em nossa vida, para que através destes métodos, você e eu venhamos a desfrutar das suas promessas cumpridas e realizadas em nossa vida. Agora, independentemente do método que Deus usará para aplicar em nossa vida, o importante é que no final nós tenhamos a vitória, ou seja, tenhamos a palavra dele cumprida em nossa vida. Existem alguns métodos que nos levam à vitória de Deus. Esses métodos, eu vou usar esse termo, para nós é um pouco mais agradáveis de se viver e de celebrar esse caminho que nos levará à conquista. Existem outros métodos que talvez para nós não é o que a gente talvez escolha, mas talvez Deus tenha que usar daquele artifício, usar daquele método para, de alguma forma, produzir em nós um impacto, promover em nós uma mudança, a fim de abrir os nossos olhos, para que também alcancemos aquilo que Ele deseja que nós venhamos a viver e alcançar. Então, hoje nós vamos estudar alguns métodos de Deus para conceder ao povo dele, a cada um de nós, a sua vitória, a sua graça, as suas realizações. E o versículo-chave da pregação, eu leio com você, o 57, que diz: mas graças a Deus, diga isso comigo, diga graças a Deus, E graças a Deus por quê, irmãos? Porque Ele nos dá a vitória. O que é que Ele nos dá, irmãos? Deus não nos dá derrota, Deus não nos dá sofrimento, Deus não nos dá tristeza, Deus Ele nos dá vitória, e esta vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que não é por méritos pessoais, mas é pela graça, é por Cristo, é através de Cristo, através do seu sacrifício. Então vamos ler todo o verso de novo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Paulo começa esse verso dizendo: gente, olha, que hoje seja um dia que todos nós possamos dar graças a Deus, que hoje seja um dia que todos nós tenhamos um coração muito grato a exaltar ao Senhor, a glorificar ao Senhor. E por que nós temos que dar graças a Deus? Porque dele vem a nossa vitória. Ele quer que vençamos, Ele quer que conquistemos, Ele quer que vivamos a sua santa palavra. E essa vitória vem a nós, ela se achega a nós, é por Cristo Jesus, através dEle. Ou seja, Ele nos faz merecedores, Ele nos faz alcançar. Não é que tenhamos algum mérito pessoal, não é por simples ou meros esforços. É claro que a gente vai aprender hoje que temos sim que fazer a nossa parte, fazer o nosso papel, mas todo o nosso trabalho sem o sacrifício de Jesus, tudo isso se resumiria a nada. Mas através desse sacrifício podemos viver a nossa vitória. Eu lhe pergunto, irmãos, hoje, qual é a maior vitória que você deseja alcançar? Pastor, olha, o meu maior desejo hoje, lembra quando o Senhor apareceu lá para Salomão e falou para Salomão: Salomão, você me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Se esse fosse hoje o teu dia, Deus falasse para você: olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou lhe conceder essa graça, eu vou lhe conceder essa vitória. Qual vitória que a Deus você pediria? O Salomão pediu a Deus, você lembra que ele pediu, irmãos? A sabedoria, para guiar. E ele não pediu a sabedoria nem para que ele fosse sábio, para que ele se gabasse da sua sabedoria, para que ele se... Não, pelo contrário, ele queria sabedoria para guiar o povo de Deus.
Ele queria uma sabedoria para ser um bom rei, para levar as pessoas para perto de Deus. E Deus se agradou tanto daquele pedido que, além da sabedoria, deu a ele ainda riqueza, deu ainda glória, deu ainda vitória sobre os seus inimigos. Deus o honrou de todas as maneiras. Então, irmãos, hoje todos nós estamos aqui em busca de uma vitória. E devemos dar graças a Deus porque Ele nos dá essa vitória através de Cristo Jesus. Agora, como que Deus nos levará a essa vitória? Quais são os métodos mais eficazes para que essa palavra saia da Bíblia e se cumpra em nossa vida, se materialize dentro de cada um de nós? Esse é o tema abordado hoje. Vamos ao primeiro exemplo, no Evangelho de João, volta um pouquinho, chega lá em João, capítulo 11, e vamos ver os passos que nós daremos para alcançar essas vitórias. O missionário Soares determinou que este ano, ele é um ano chamado ano da determinação. É João 11, verso 7. Então, o missionário chamou esse ano o ano da determinação. E o primeiro método de Deus realmente conceder vitória ao povo dele é pelo meio da determinação. O povo de Deus, nós precisamos ser mais determinados naquilo que queremos e naquilo que desejamos. E se eu estou determinado a alcançar um objetivo, eu não vou parar, mas de jeito nenhum, eu não vou me deter. É claro que quando eu tenho um objetivo e começo nesse objetivo, coisas acontecerão ao meu redor para que eu abra mão, para que eu pare, para que eu desista, para que eu abra mão. Mas eu não posso negociar com o inimigo. Se Deus me deu um objetivo, eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar ali determinado até o quê, irmãos? Até o fim, tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha o verso 7. Depois disso, disse aos seus discípulos. Olha o que Jesus falou para eles. Gente, vamos outra vez para onde, irmãos? Para a Judéia. Vamos voltar para lá, nós temos um trabalho lá para fazer, temos uma obra lá para realizar, vamos voltar para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam fazer o quê, irmãos? Apedrejar-te, e tornas para lá. Jesus falou assim, gente, olha, eu vou voltar para a Judéia, vamos voltar para lá, vamos ganhar umas almas, vamos levar a palavra, vamos libertar os obreiros, eu estou voltando para a Judéia. Os discípulos olharam um para o outro e falaram, mas mestre, nós estávamos lá faz pouco tempo, e as pessoas lá não nos recepcionaram bem, pelo contrário, arremessaram pedras contra a gente, tivemos que sair de lá corrido, tivemos que sair dali acelerados, porque se ficássemos ali, corríamos o risco de morrer apedrejado. As pessoas lá não quiseram, não gostaram da nossa presença. E aí o senhor vai voltar para lá? Irmãos, às vezes a gente cai nesse erro. Por exemplo, a gente tenta evangelizar alguém. A gente tenta alcançar aquela pessoa rejeita. Aquela pessoa até nos trata de forma ríspida, aquela pessoa até pega pedras e arremessa contra a gente. Às vezes não são pedras físicas, mas ela é uma pedra, às vezes um xingamento, às vezes um desaforo, às vezes se levanta e dá risada, chacotas e por diante. Só que eu não posso fazer o quê? Se eu estou determinado a salvar aquela pessoa, se eu estou determinado a viver aquele milagre, nada pode ser capaz de me deter. Não é uma pedrada que vai me fazer parar. Ai, me jogaram, tem cristão que é meio beiçudo, sabe? Tipo assim, não volto mais lá, porque me jogaram a pedra. Eu não volto mais lá porque me fizeram isso. Eu não vou mais. E aquele sonho? Aquele sonho eu deixei para lá, porque, sabe, as pessoas hoje, elas, ao enfrentarem uma dificuldade, ao enfrentarem pedras, irmãos, você pode escolher o que você faz com as pedras que as pessoas arremessam contra você.
Ou você pode permitir que essas pedras te firam, te magoem, ou você pode pegar essas pedras e recolhê-las e com elas construir um palácio. Tem até um ditado aí no mundo que fala, né, irmãos? Pedras no caminho, eu recolho todas, um dia eu construo um castelo. Só que tem pessoa que ela foi apedrejada, algo não deu certo, ela determinou, não, eu quero alcançar aquele objetivo, eu vou bater aquela meta, eu vou me formar naquela faculdade, eu vou fazer aquele curso, aquela especialização. Aí ela começou. Só que no meio do caminho virão pedras, virão dificuldades, virão opressões. Virá, às vezes, aquele aperto financeiro, aquela dificuldade. E muitos, diante desta barreira levantada pelo inimigo, aquela oposição do adversário, simplesmente elas abrem mão e param de avançar. Então significa que na verdade, ela não estava tão determinada assim. Porque se ela estivesse determinada, sabe, haja o que houvesse, aconteça o que acontecesse, ela permaneceria firme. Então, você quer que Deus te dê essa vitória? Você quer, graças a Deus, porque Ele me dá vitória, por Cristo Jesus, Ele dá essa vitória, mas existem passos que você e eu devemos dar em direção a essa vitória, e o primeiro passo, o mais eficaz, é o passo da determinação. Seja você uma pessoa determinada. Olha para o teu vizinho, vê se ele tem cara de alguém determinado. Olha para ele, irmãos. Vê se ele tem o rosto assim, né? Cara não, quem tem cara é cavalo. Vê se ele tem um rosto de alguém determinado, de alguém que vai até o fim, de alguém que não larga o osso, como diz. Irmão, olha, você começou um projeto, pastor, eu estou lutando pela minha casa, lute até o fim. Pastor, eu comecei um empreendimento, então vá firme nesse empreendimento até o fim. Vão se levantar oposições? É certo que vão. Mas que essas oposições não sejam fatores para que eu desista, pelo contrário, que seja uma motivação para que eu continue a avançar. Quando eu falo de determinação na Bíblia, eu sempre me lembro daquele verso de Jó. Não há como falar de determinação sem ler o Jó, vai lá. Livro de Jó, capítulo 22, né? Esse verso até consta no nosso projeto de vida. Você que fez o seu projeto, ele está ali em oração. Jó 22, 28. Vamos ver aqui o que acontece quando somos determinados. Pastor, então tá, o primeiro passo é ser determinado para que Deus me dê vitória, para que eu dê graças a Deus, porque através de Cristo Jesus, Ele me deu essa vitória. Se o primeiro passo é a determinação, o que acontecerá se de hoje em diante eu ser determinado? Acontecerá isso aqui, ó, Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio. Você vai lá e determinou acerca de algum negócio, algum plano, algum projeto, ser-te-á o quê, irmãos? Você tem que ser firme, você tem que ser realmente determinado, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então o Jó falou assim, gente, o negócio é o seguinte, a partir do momento que você determinou acerca de algum negócio, seja esse negócio qual for, mas se você determinou sobre aquilo, aí ele diz, você tem que ficar o quê, irmãos? Firme. Firme como os montes de Sião que não se abalam, que permanecem firmes para sempre. Eu não tenho que falar, eu sou firme e vacilando, eu sou firme e me entregando. Não, firme é firme. Ou a pessoa é firme ou ela não é. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu sou firme igual a muralha de Jericó. Eu falei, mas a muralha de Jericó caiu. Está amarrado, você não é firme não, irmão. Ah, eu sou firme igual prego na areia. Prego na areia também não resolve nada. Você tem que ser firme como os montes de Sião. Porque se você determinar e ser firme na sua determinação, a Bíblia diz que a luz... E quem é a luz, irmãos? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz brilhará
no teu caminho. Essa luz brilhando, lembra o que Paulo falou lá, irmãos, em Coríntios? Graças a Deus, Ele nos dá vitória por Cristo, pela luz dele na nossa vida. Ele brilha a sua luz e aquela vitória tão desejada, a gente vai lá e alcança. Bom, esse é o primeiro método de Deus nos dar a vitória, usando esse passo de cada um de nós, o passo da determinação. O segundo passo que nós devemos sempre dar, irmãos, é o passo do trabalho. Trabalho. Porque Deus também não vai dar as coisas para aquele que fica de braço cruzado esperando cair do céu. Porque lá do céu só cai o quê, irmãos? Chuva. E não é todo dia ainda, apesar que esses últimos tempos tem chovido bastante, né? Mas o que cai do céu é chuva. Eu não posso ser como aquele que fica esperando as coisas. Não sei se você conhece essa expressão. Espera assim, ó. Sabe o que é isso? De mão beijada. Você conhece alguém assim, irmão, que ela espera tudo de mão beijada? Que ela quer um trabalho, mas ela acorda meio-dia para levar os currículos, né? Essa pessoa. Se nós não estivermos dispostos ao trabalho, a literalmente arregaçar as nossas mangas e falar: Deus, eu estou indo, então vai na minha frente e abre as portas, né? Vai adiante de mim, abrindo os caminhos tortuosos, né? Quebrando as portas de bronze, despedaçando lá ferrolhos de ferro. Fala: Deus, vai, eu estou indo, não vai na minha frente, eu estou disposto a trabalhar. E Deus honra o trabalhador. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do quê, irmãos? De salário. Quando Deus vê um trabalho, alguém disposto a trabalhar, Deus vai honrar o salário daquela pessoa. Lá em Tiago é lindo, irmãos, quando a Bíblia diz que os trabalhadores clamaram a Deus, porque o seu salário havia sido diminuído. Porque o tempo passou, eles estavam ganhando a mesma coisa, só que os anos foram passando, não houve aumento, não houve um reajuste. E aí a inflação comeu o dinheiro deles. E isso acontece hoje também. Aí os trabalhadores clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor dos trabalhadores e ordenou aos patrões lá da época, os donos e proprietários de terras, que aumentassem o salário do povo, irmãos. E isso acontece nos dias atuais. Imagine uma pessoa que ganhava, por exemplo, digamos que há 3 anos atrás, ela ganhava R$2.000. Aí o ano passado, ela continuou ganhando 2.000. Esse ano, ela continua ganhando 2.000. Ah, pastor, eu estou ganhando a mesma coisa. Não, na verdade, você está ganhando menos. Por quê, irmãos? Porque tudo subiu. A gasolina subiu, o aluguel subiu, a luz, a água, o gás de cozinha subiu, tudo subiu. Se você ganha o mesmo, o teu salário foi diminuído. E Deus, Ele honra o clamor dos trabalhadores. Quando um trabalhador clama a Deus, Deus ouve, Deus responde. Então trabalhe, irmãos. Você quer essa vitória que vem de Deus? Trabalhe, seja esforçado. Lá no livro do profeta Isaías, vamos ler sobre o trabalho, Isaías 64. Isaías 64, verso 4. Vamos aprender sobre esse método de Deus, né? E esse passo que você e eu devemos dar rumo a esta vitória. 64, 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus que faz o quê, irmãos? Um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Vamos ler de novo. Porque desde a antiguidade, desde todas as eras, não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que esse Deus é único, é perfeito. É um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Irmão, se Deus trabalha,
quanto mais nós também devemos trabalhar. A Bíblia diz que nunca se ouviu a falar acerca de um Deus, nunca se percebeu acerca disso, um Deus além dele, ou seja, ele é o único que faz isso, ele é um Deus que trabalha para aqueles, ou seja, em favor de que nele espera, que nele confia. Todos os deuses aí do mundo afora, que as pessoas acreditam e veneram, são deuses que as pessoas vão lá e apenas os servem, mas eles mesmos não o retribuem, não trabalham em seu favor, nada fazem por ele, como Deus fez por nós. Tudo o que ele já fez e vem fazendo, e o muito que com certeza ele ainda fará e realizará. Então o nosso Deus não é um Deus preguiçoso. Não tem uma imagem de Deus sentado lá no trono e dizendo assim, não, cada um seus problemas, se vira aí e dá um jeito. Não, o nosso Deus, quando a Ele clamamos, esperamos, né? Porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, a minha fé está em Deus, eu estou esperando dEle a sua graça, o seu amor, o seu favor. Então, esse Deus, Ele vai trabalhar por mim. Isso é maravilhoso, irmãos, saber que o nosso Deus trabalha. Se Deus trabalha, você também tem que trabalhar. Jesus trabalhava muito, irmãos. Você se recorda que, geralmente, quando a gente lê o Evangelho, nós chegamos à conclusão, pela leitura, que Jesus era o primeiro a fazer o quê? A acordar. E ele já acordava e ia para o período de oração. E gastava tempo na oração. Se preparava para aquele dia. Quando ele saía para o trabalho mesmo, para a lida diária, irmãos, ele cruzava com pessoas com as mais diversas situações. E ele resolvia cada uma delas. Cada uma delas. Mas por quê? Porque ele já estava preparado, ele já havia trabalhado para aquilo. Ele já havia se empenhado em Deus para aquilo. Quando acabava-se ali aquele momento, lembra, por exemplo, após a multiplicação de pães e peixes, quando ele ordena que os discípulos até já vão pegando o barco e se dirigindo à outra margem, e ele mesmo fica lá. A Bíblia diz que despedindo um por um, despedindo a multidão. Eu fico imaginando, né, irmãos, porque ali a Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então tinha muita gente ali reunida. Às vezes num culto na igreja, ali um culto de 100, 200 pessoas, aí o pastor fica, digamos que o pastor pare para atender depois do culto, como eu atendo todos os dias, acaba o culto, eu fico atendendo. Às vezes vem 2, 3 pessoas para atendimento. Se cada pessoa ficar ali 10 minutos, são 3 pessoas, se cada pessoa ficar 10 minutos, quanto tempo o pastor vai ficar ali, irmãos? Meia hora. Meia hora. E isso que tinha 200 pessoas no culto. Imagine 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se for ali, sei lá, se 200 pessoas foram pedir atendimento e cada pessoa gastou 10 minutinhos, você pode imaginar o tempo que Jesus não ficou ali, atendendo, aconselhando, orando, enfim. E depois daquela exaustivo dia de trabalho, porque ele já tinha ido ao monte, ele já havia pregado, já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha levado aqueles 12 cestos que sobrou às aldeias vizinhas, já tinha despedido toda aquela multidão, que você já estava com o seu corpo cansado, e acabou quando todo mundo foi embora, para onde que Jesus foi, irmãos? Para o monte orar. Ele estava lá no monte orando, e aí Deus mostra para ele que os discípulos estavam lá no meio do mar enfrentando a tempestade, e ele vai andando até lá sobre as águas. O nosso Jesus é um exemplo de alguém que trabalha. Eu vou falar ministerialmente, irmão, nós estamos na Igreja da Graça. Eu fico olhando o missionário. Irmãos, deixa eu lhe perguntar, o missionário trabalha?
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele parece um mocinho. A obra que ele faz, sabe, as viagens que ele faz, as reuniões uma atrás da outra, ele, o pastor Jaime de Amorim, irmãos, são exemplos para nós de homens de Deus, pessoas que trabalham em prol do evangelho. Você quer a vitória? Trabalhe. Seja esforçado, seja dedicado, vá em busca, irmãos. Fala para Deus, Deus, eu vou acordar cedo, eu vou me empenhar, eu vou dormir tarde, eu vou fazer a parte que me cabe, eu vou fazer. Eu me inspiro muito no trabalho desses homens de Deus, irmãos. O missionário vai para... Essa semana estava lá nos Estados Unidos pregando. Aí já voltou, já está, aí prega em São Paulo, prega no Rio, prega aqui no Paraná, prega em vários e vários lugares, marca 2, 3, 5 reuniões. Esses tempos atrás aqui em Curitiba ele fez 8 reuniões em um dia. 8 reuniões. Aí se você pensar que cada reunião ele ficaria mais ou menos 1 hora ali de pé, são 8 horas de pé. E prega, e soa, e prega, e levanta, e cura, e ajuda as pessoas. Por isso é que Deus honra, porque Deus vê aonde tem trabalho. E aonde tem trabalho tem o que, irmãos? Salário. Porque a Bíblia diz isso, irmãos, que o trabalhador é digno de salário. Se você trabalhar, Deus lhe dará um pagamento. Deus vai honrar o seu trabalho. E você quer salvar a tua família? Trabalhe por ela. Trabalhe por ela. Toda quarta-feira, venha na igreja lutar pela sua família. Eu sei que alguns, por às vezes trabalharem de dia, fazer faculdade à noite, ela não tem condições, ela não tem horário para vir. Mas se você tem horário para vir, irmãos, você pode vir. Tem 3 cultos, 9, 14 e 19h30. Venha. Tem gente que ela quer que Deus salve a família, mas ela não está trabalhando pela família. Ela não está clamando pela família. Ela não está lutando. Aí ela quer trabalhar ou fazer as coisas apenas de si. Mas de si só, irmãos, a gente não vai muito longe. Nós precisamos da graça de Deus. Trabalhe pelo seu lar. Pastor, eu quero prosperar muito, trabalhe pela tua finança. Pastor, eu quero ter um casamento muito feliz, trabalhe pelo teu casamento. Tudo que você empregar trabalho, esforço, dedicação, Deus honrará. Volta umas páginas aí, no próprio livro de Isaías, ali no capítulo 53, isso aqui é lindo, irmãos. Vamos ver o que acontece quando a gente trabalha. Pastor, o que vai acontecer se eu trabalhar? Isaías 53, verso 11. Diz assim: o trabalho da sua alma, ele verá. Irmão, Deus vê tudo. Ele vai ver o seu trabalho, vai ver a sua dedicação, ele vai ver os seus esforços. O trabalho da sua alma, ele verá. E ficará o quê, irmãos? Satisfeito, vai ficar feliz com o seu trabalho. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Está vendo? Aí a graça sobre ti começa a alcançar até outras pessoas, porque até as iniquidades, os erros, falhas, pecados deles levará sobre si. Irmão, se Deus vê o seu trabalho, ele vai ficar satisfeito. Ele vai encher a sua vida de conhecimento e através de você, o servo dele, justificará a muitos. Aí Deus, através de você, vai alcançar muita gente. Irmão, se Deus fica satisfeito quando Ele nos vê trabalhando e honra a nossa fé até para alcançar outras pessoas, então o trabalho deixa Deus satisfeito. A falta do trabalho, a aversão ao trabalho, a preguiça ao trabalho, não deixa Deus nada satisfeito. Aí vai me faltar conhecimento. Aí eu que poderia estar ajudando e justificando a muitos, aí eu acabo não ajudando nem a mim mesmo. Irmãos, a pessoa que não trabalha,
Irmão, nós temos que ter amor ao trabalho. Sabe, falar, não, eu vou trabalhar mesmo, com empenho, com dedicação. Ame trabalhar. Ame, sabe, fazer as coisas que lhe dão prazer. Trabalhe na área que você gosta de fazer, irmãos. Tem gente que, pastor, às vezes eu vou no meu trabalho, eu chego lá, é um peso, pastor, eu chego lá, eu me canso. É porque talvez você está fora da sua área de atuação. Ore para Deus, fala, Deus, eu quero trabalhar no meu ramo, me abra uma porta lá onde eu me formei, eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Pede para Deus, irmãos. Quando você faz o que você ama fazer, aquele trabalho prospera, e prospera bastante. Diga glória a Deus. Bom, vamos agora a um método aí que vai deixar você meio preocupado, mas Deus usa esse método para dar vitória também. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Então já aprendemos o método da determinação, já aprendemos o método do trabalho, agora vamos a Lucas 24. Esse aqui, poucos é que vão desejar esse método aqui, mas às vezes Deus usa ele também. Que método é esse, pastor? Meu Deus do céu, eu vou te explicar aqui. Abra lá, 24, Lucas 24, verso 25. Lucas 24, verso 25. Quem achou, diga a glória a Deus. Bom, então diz assim, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, né? E após padecer, entrasse aonde, irmãos? Na sua glória. Bom, esse método, ele é um método, eu vou chamar assim, só para você entender, o método do sofrimento. Veja bem, eu vou te explicar. Jesus, ele entrou na glória, pôde assentar-se ao lado de Deus Pai. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar por onde, irmãos? Pelo Calvário, pela cruz. Quando aqueles 2 discípulos estavam lá a caminho de Emaús, e estavam tristes andando pelo caminho, e Jesus ali começa a andar com eles e a razoar, aí eles falam, mas poxa, você não ficou sabendo, você é peregrino, daquilo que aconteceu com Jesus, a gente esperava que ele ia salvar o mundo, que ele ia remir o mundo, mas aí ele morreu e tal, mas Jesus falou, mas vem cá gente, vamos aprender isso daqui, vamos ler isso de novo, irmãos, e ele disse, nécios, tardos de coração, vocês têm dificuldade em crer naquilo que os profetas já disseram. Do próprio Jesus havia falado sobre isso, e eles, porventura, não convinha, não era isso que ele já havia declarado, que Cristo ia padecer essas coisas, mas que depois disso ele entraria na sua glória. Às vezes, irmãos, Deus ele até permite nós passarmos por momentos delicados na nossa vida, mas após esses momentos delicados, a gente vai viver uma grande glória, uma grande vitória. E por que às vezes Deus nos permite enfrentar apertos na nossa vida? Porque esses apertos, querendo ou não, acabam nos levando para perto de Deus, irmãos. Eu mesmo conheci Jesus dentro de um hospital. Fui ter um encontro com Deus mesmo dentro de um hospital. Tem gente aqui que talvez não estaria na igreja se não fosse um grave problema que um dia você enfrentou e que esse problema foi um estopim para que você viesse à igreja e passasse a buscar a Deus.
Poucos, irmãos, poucos são aqueles que tiveram uma vida com Deus, iniciaram uma vida com Deus pelo chamado amor. A grande maioria das pessoas, elas não vêm pelo amor, elas acabam vindo por onde, irmãos? Por uma dor. Quem aqui, pastor, eu vim para a igreja por causa de uma dor, por causa de uma... Não vim por amor, não. Tive chances de vir por amor, tive oportunidade, mas o que me trouxe mesmo foi uma adversidade, uma situação contrária. Quem passou por isso? Levante a mão, deixa eu ver. Você veja, a grande parte, a grande maioria. Então, é claro que o momento que nós estamos padecendo, ele é um momento agradável para a gente? Não. Pelo contrário, é um momento difícil. Ai, mas Deus, por que que o Senhor nos permite a enfrentar tais coisas? Porque estas tais coisas nos levam para perto de Deus. Você pode ver, mas quando a gente está enfrentando uma ziquezira na vida, a gente vem mais na igreja, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente se dedica mais, a gente, sabe, até oferta mais. A gente fala, Deus, eu tenho que te agradar de alguma forma, eu tenho que te servir de alguma maneira, eu tenho que buscar ao Senhor de uma forma, para que a minha vida seja impactada pela tua glória. E aí a gente vai buscar Deus com mais fervor. Pode ver, irmãos, pode notar. Alguns, quando está tudo bem, quando ela alcança paz, ela relaxa. Ela relaxa. Ou alguns, quando alcançam um nível, uma posição, acabam até mesmo se afastando de Deus, o Senhor. Pode ver, irmãos, tem muita gente que ela vem à igreja, quando os seus problemas acabam, ela também, ela é igual um ninja, ela solta uma bomba de fumaça e desaparece. E aí sabe quando ela voltará à igreja novamente? Quando é que ela vai voltar, irmãos? Quando enfrentar uma nova adversidade. Aí ela vai se lembrar, poxa, Deus aquela vez me ajudou, então eu vou buscar Deus de novo. Tem gente que só busca Deus quando a corda está no pescoço. Então, é um método também de Deus conceder ao povo dele uma vitória. Às vezes permitindo, não é que Deus seja um masoquista, não é que Deus deseja o sofrimento, Deus não deseja o sofrimento de ninguém, irmãos. Pelo contrário, nós já vimos lá que o desejo de Deus para conosco é dar-nos o quê, irmãos? A vitória. Só que às vezes para Deus nos dar a vitória, Ele permite que primeiro enfrentemos um certo deserto, para que aquela situação, na verdade, nos leve para perto de Deus. Nos leve para mais perto de Deus. E olha, irmãos, eu vou falar para você, no passado existiram algumas lutas, até algumas pragas, por assim dizer, que levaram as pessoas para mais perto de Deus. Só que isso não tem mais se repetido como até deveria se repetir. Eu lembro aqueles anos, por exemplo, em 2020, 2021 principalmente, 20 e 21, quando teve lá aquela explosão da Covid, ao invés das pessoas falarem, não, vamos buscar mais a Deus, vamos se fortalecer mais em Deus, foi um tempo em que as autoridades até mesmo pediram para que as igrejas fizessem o que com elas, irmãos? Se fechassem. Quer dizer, as pessoas estão fazendo o contrário. As adversidades, que às vezes deveriam levá-las para mais perto de Deus, estão, na verdade, afastando essas pessoas do Senhor. E elas se esqueceram que, às vezes, Deus permite passarmos por algo, por uma experiência desagradável a nós naquele momento, mas experiência essa que vai moldar o nosso caráter, que vai transformar o nosso procedimento e nos levará para mais perto de Deus. É o que diz lá no Salmo 119, né? Vai lá. Esse Salmo ele é muito interessante, porque ele fala isso com todas as letras. Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, né? O Salmo 119. Você procure ali o 67.
versículo 67. Vamos ver o que acontece quando nós sofremos. Pastor, eu estou nesse momento hoje da minha vida, pastor, eu estou sofrendo. Estou enfrentando uma situação muito delicada. Estou enfrentando, pastor, uma situação que, olha, só Deus na causa. Só Deus é que tem visto a minha lágrima. Só Deus é que tem visto o meu aperto. Eu hoje, nessa mensagem, né, um dos métodos de Deus para dar a vitória, eu estou fazendo parte desse sofrimento. Então, como eu devo agir? Dessa forma, ó, Salmo 119, 67. Leia aí comigo, ó. Antes de ser afligido, como é que eu estava andando, irmãos? Olha, andava errado. Mas agora, depois de ter sido afligido por andar errado, como que eu estou fazendo agora, irmão? Agora eu guardo a tua. Antes eu não guardava. O salmista falou assim, gente, eu fiz uma reflexão na minha vida, eu fiz algumas ponderações, e nessa retrospectiva e análise, eu fui muito fiel e criterioso, olhando para a minha própria vida, porque eu não tenho autorização para julgar a quem quer que seja, a não ser julgar a mim mesmo. Mas quando eu me julguei, eu entendi que eu fui afligido, quer dizer, eu enfrentei essas duras penas, eu enfrentei tais situações, porque na verdade eu estava andando errado. Tinha coisa na minha vida que tinha que se arrumar. Eu tinha que me aprumar, eu estava andando de forma errada. E quem anda errado, quem anda nas portas, no caminho largo, ele acaba onde, irmãos? Ele acaba no inferno, vamos ser bem claros aqui. Então, para que Deus corrigisse o meu caminho, Deus, Ele me ama a tal ponto, que para que eu corrigisse o meu caminho, Ele permitiu que algo me acontecesse, não por Ele ser mau, não por Ele ter prazer na minha aflição, mas talvez foi o único método, Ele tentou usar outros. Você compreende ou não? Ele tentou fazer de mim uma pessoa determinada. Ele tentou me conduzir pelo trabalho. Ele tentou me alertar com palavras. Ele tentou, através do Espírito Santo, mostrar-me o caminho. Como eu aquilo não foi suficientemente capaz para me acertar o meu caminho, então ele permitiu eu ser o quê, irmãos? Afligido. Como um pai que às vezes aflige o filho, mas não porque ele tem prazer naquela aflição, mas é uma correção. Ele ama o filho de tal forma que ele quer que o seu filho mude. Então ele corrige, chama atenção, chama para uma conversa, debate ali com aquele filho para tentar acordá-lo. Aí ele falou, agora eu guardo a tua palavra. Olha que lindo, irmãos. Guarde a palavra de Deus. Obedeça a palavra, obedeça o reino de Deus, obedeça a direção. Ainda aqui no verso 71, lê lá comigo 71. Foi bom eu ter sido o quê? Foi bom, foi uma lição para mim, porque aí ele disse, para que aprendesse os teus. Ele falou, olha, foi bom. É claro que quando eu passei por aquilo, é claro que não foi bom não, né? Quando eu passei por aquilo, é claro que não foi nada agradável. Mas agora, depois de Deus ter mudado a minha sorte, depois de tudo ter acontecido, depois das coisas haverem se encaixado, agora eu pensando bem, eu falei, foi bom aquilo ter acontecido. Foi bom, porque agora eu aprendi, como que ele fala aqui, irmãos? Eu aprendi os teus estatutos. Hoje eu aprendi a te servir, a te obedecer, a te honrar. Hoje eu aprendi a fazer aquilo que o Senhor já queria que eu fizesse lá atrás, e que se eu tivesse feito, teria evitado essas aflições.
Se eu tivesse andado direitinho, eu teria me polido de uma tal maneira que eu teria evitado. Como eu não quis corrigir-me, sabe? Deus tentou me corrigir, eu não aceitei, e Deus falou, não, então vou deixar ele enfrentar uma situação para ver se ele abre os olhos dele. Nesse caso, o salmista abriu. Ele falou, olha, foi bom aquilo ter acontecido. Porque se aquilo nunca tivesse acontecido, eu nunca ia andar na palavra de Deus. Eu nunca ia guardar a palavra. Eu nunca ia aprender os estatutos. Eu ia passar a minha vida inteira fazendo contas de que tudo estava bem, quando na verdade nada estava bem. Irmãos, eu prefiro enfrentar algo hoje, para que aquilo abra os meus olhos, me leve para perto de Deus e a sua vitória me alcance, do que viver anos sendo enganado, sendo iludido. É melhor que algo seja revelado agora, claro que vai causar uma dor, vai fazer uma ferida, mas aí Deus vai cicatrizar aquela ferida, vai me ajudar a recuperar, e eu vou ter fôlego, eu vou renovar e alcançar o que eu quero, do que eu ficar ali enrolando e acabar não chegando a lugar algum. Para terminar, para a gente orar, vai na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8. O verso é o 37, esse Romanos 8 é muito lindo esse capítulo. Até convido você na sua casa a ler todo esse capítulo 8. É um dos capítulos mais lindos e impactantes da Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai ler o 37, né? Romanos 8, 37. Diz assim: mas em todas estas coisas, o que nós somos, irmãos? O que nós somos? Mais do que vencedores. Por aquele, ou seja, através daquele que nos amou. E quem é esse que nos amou, irmãos? Jesus de Nazaré. Graça, vamos ler de novo, esse verso é tremendo, irmão. Mas em todas essas coisas, que lindo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus te ama, irmãos. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a nossa sorte, Ele quer honrar a nossa fé. E se você abrir a Ele o seu coração, é exatamente isso que Ele o fará em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Como que nós começamos esse estudo hoje, irmãos? Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Graças a Deus. Ele quer nos dar vitória. Como que Ele vai nos dar essa vitória? Através da nossa determinação, através do nosso trabalho e, se necessário for, até através de um sofrimento que a gente enfrente. Deus pode usar aquela situação para aperfeiçoar a nossa fé e nos abençoar de forma grande e plena, em nome de Jesus. Aos amigos que nos acompanham de casa, quero dizer que ainda hoje temos cultos presenciais aqui no bairro do Portão, na cidade de Curitiba, né? Na Avenida República Argentina, 3.340, bem próximo ao terminal do Portão. Esse culto é o das 9 da manhã, mas daqui a pouco temos também às 15 e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Na tela você vai ver aí as contas da igreja, da obra de Deus. Você deve ajudar esta casa, você deve abençoar esta obra, porque a tua oferta nos concede condições de manter a obra de Deus e fazê-la crescer, alcançando o maior número de almas possíveis. Tem aí as contas que a igreja tem convênio, tem aí o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, já será redirecionado ali ao seu banco de preferência, faz ali a sua transação, ou ainda o e-mail da igreja, que é o chave Pix, né? doações@
iigd.com.br. Lembrando que, por se tratar do e-mail, não tem o cedilha e nem o tio. Você vai ali, deposita o seu dízimo, o seu voto, as suas ofertas, pega o comprovante e encaminha para o meu WhatsApp, 419-9924-9269, tá bom? Eu vou receber o seu comprovante, vou fazer a contabilidade da igreja e vou abençoar a sua vida e o seu caminho. Por aqui eu fico nesta manhã. A você o meu abraço e que Deus abençoe. Você acompanhou Live na Graça com o pastor Ronald, uma realização da Igreja Internacional da Graça de Deus. Até o próximo programa.